Eu fiquei com esse primeiro aqui. Isso. Eu posso fazer. Você pode fazer o que você quiser, desde que não seja com o piloto verde. Pronto. Esse piloto ninguém enxerga, rapaz. Tem outros aqui, toma aqui, esses deles já estão funcionando. Tem aquilo roxo, aquilo vermelho. Tá bom. Um só. Azul e preto. O preto é melhor, né? É. Então, você está dando aula, lembre-se de comentar para poder sair a sua voz bela, maravilhosa aí na gravação. Ok. Ó, gente, estou sujeito a críticas, porque eu tinha uma dúvida, né, sobre o assunto, mas o equipamento que eu simulei, você aqui. Você simulou? Simulei não, estudei. Fez um desenvolvimento qualitativo. É. Certo. A ideia era só qualitativo, qualitativo é para depois. Aí, então, vou colocar aqui como instalação. Controlada e a estratégia. Estratégia. Na instalação 1, eu posso controlar a temperatura. Vou colocar aqui. Nível T, que é a temperatura, o nível. Eu tenho também aqui o make-up, eu chamei de MU. Coloquei vazando vapor como V, condensado como C. Aqui eu coloquei F. Aí, eu controlei a temperatura do tanque. Posso controlar a temperatura do tanque pela vazão de make-up. Por uma estratégia feedback. Posso também controlar a temperatura controlando a vazão de vapor. Também por uma estratégia Controlando, manipulando. manipulando a vazão de vapor, estratégia feedback. Também posso controlar o nível, controlando a vazão, manipulando a vazão de make-up. Então aqui é o cenário 2 e o cenário 3. Também por uma estratégia, quer dizer, para ficar... A instalação ali seria o quê, João? É como se eu instalasse os controladores. Um controlador para controlar. Estratégia 1 de controle. Isso. Aí a instalação 1. Aí um controle poderia controlar a temperatura manipulando a vazão de make-up, MU. Aí eu tenho também uma estratégia feedback. No 4 também poderia controlar o nível, variando. Aí eu assumi que eu poderia controlar essa... Manipular. Isso, manipular essa válvula. Manipular a vazão, né? Acho que eu aqui a válvula. Poderia manipular essa vazão para controlar o nível. Aí eu teria uma... Pode, o elemento final de controle pode ser qualquer um, não importa aqui pra gente no momento. Aí vem outras considerações de custo, de investimento inicial, custo operacional. O que esse cara quer dizer é que tem que manipular aquela vazão usando alguma coisa. Essa questão de instrumentação, de aí depois. Agora, ô João, vai, terminei. Quem é o 5 aí? O 5 seria, eu poderia por uma estratégia feed-forward. Então, antes disso, repara. Se você fazer 1, 2, 3 e 4, dá a ideia de que são 4 opções excludentes. É verdade. E na verdade você não tem 4 opções excludentes, só tem 2 aí. Porque se você quer controlar temperatura e nível,
Você tem duas possibilidades. Pode ter até mais, mas dessa que você colocou aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa relação de mercado, ela não é algo É isso que a gente vai discutir. Então, por exemplo, isso vai entrar nessa discussão justamente agora. Por exemplo, se eu estabelecer o controle de temperatura manipulando o MU, para o nível só sobra F. Concorda? Sim. E vice-versa. Se você definir vapor, controlar a temperatura manipulando o vapor, para o nível, aí tem duas opções. Então, na verdade, você tem três opções aí. Não tem quatro. Vai só sobrar F para controlar. Entendeu? Você tem três opções, não quatro. Não tem quatro opções lá. É verdade. Então eu posso mudar aqui, né? Eu posso tirar essa instalação e só falar que tendo a controlada essa e a manipulada essa tem a estratégia de feedback, tá certo assim? Eu apenas cito. Eu deixaria lá, na verdade você não tem a instalação, ali você está propondo já o sistema de controle. Você teria a opção, você teria as seguintes opções aqui. Vou chamar a instalação, como você chamou, tá? Pode ser esse nome, pode ser outro. Você teria, se eu chamar isso aqui de 2, 3 e 4, você tem as seguintes opções. I mais 3, tá? Vamos chamar de não, para poder manter A, B, C e D. As opções, tá? Você teria A com C, certo? Teria Aí, A com D. E B com C. Vou pegar aqui, a câmera vai. E B com D. Correto? Tá? Então, essa tal de instalação que você chamou aqui, você teria 1, 2, 3, 4 opções até agora. Concorda? Porque você não pode fazer todas as combinações possíveis. Você não pode fazer essa com essa, por exemplo. Entendeu? Está controlando a mesma coisa. Verdade. Aí assim, de estratégia de feedback. Também fala instalações, está vendo? Opções, né? Opções. As opções aí. Troca a palavra aí para ficar melhor. Você tem 4 opções até agora. Opção 1, 2, 3 e 4 ali. Ele não está seguindo exatamente aquela forma como a gente classificou, né? Variável de entrada, saída. Depois, é verdade. Importa que o resultado chegue lá. Pode usar a nomenclatura outra, está usando outra forma de apresentar, mas É como variáveis controladas, só para citar aqui, ó. Variáveis. tá ali já, moço. Daqui, Vai ficar melhor para visualizar. Continue o seu raciocínio. Tá bom. Ali eu acho que tinha um erro conceitual. Foi resolvido agora, mantenha aí. Mantenha a sua forma de pensar aí. Tá? Certo. É assim, de feedback, isoladamente, só foram essas. Aí o que talvez eu erre aqui, vai ser agora. O MU, eu controlei por uma estratégia feed forward, pela... Tudo bem. É porque se houver um distúrbio na temperatura, né? Tá certo. Bote FF. FF. Tentar conseguir lá, FB, FF. Aí também tem aqui a vazão de vapor e a temperatura de vapor. O mesmo pensamento que eu tive aqui, ó, se houver um grande distúrbio aqui na temperatura, a válvula fecha. A mesma coisa vai ser aqui. Se tiver um grande distúrbio aqui na temperatura do vapor, a válvula vai fechar ou abrir. Mas Ou não. essa última opção, será que tem variação na temperatura do vapor? Vapor saturado, né? Talvez não mude muito. O vapor está vindo de onde? O vapor está na caldeira. Na caldeira, né? É esperado o quê? Como é que é a operação dessa caldeira? O que é que... É esperado que atenda a especificação da temperatura. Portanto, que essa qualidade do vapor não mude muito.
Ah. Então isso aqui seria muito... Talvez não tenha. Você pode até deixar, mas não é usual a qualidade do vapor mudar muito. Porque se mudar muito, você tem um problema enorme aí, né? Em toda a sua planta. Aí certo. Aí tem aqui vazão de MU, manipulando a temperatura, vazão do vapor, manipulando a... Não, feedforward. Tá certo esse modo de pensar, controlar assim. Eu não gosto dessa nomenclatura. O até Rodrigo que fala isso comigo, que não tem controle, não é muito bom falar que é muito controlado. Não, alguns usam o controlador feedforward, não é isso. O que eu não gosto é que você, como a gente discutiu na aula passada, eu colocaria TMU, MU-T. Bote ali, MU-T. Pronto. Embaixo é a mesma coisa. O que você quer no final das contas é evitar o efeito TMU e TV sobre T. Concorda? Pronto, aí fica mais claro. Certo. Aí tem também aqui a MU e V, ou seja, a vazão de make-up e a vazão de vapor sendo manipuladas para controlar a temperatura. Aqui eu cheguei assim, MU aqui, T, MU aqui, L. Peraí, não, desculpa. T, que é a controlada, eu manipulo o V. E T, que é controlada, eu manipulo MU. Aí eu faço essa junção para ter duas estratégias, feedback e feedforward. A mesma coisa aqui. LL. Sim, mas aí talvez seja melhor você aproveitar, porque essa MU com T seria. Bote A, B, C, D, E, F aí de lado. F. Aí talvez seria melhor você colocar entre as. Não, essa opção G aí, seria a junção ali, ó, de A com F. Ah, eu coloco aqui ou aqui? Aqui do lado, opções. A mais F. Quem que é? A mais C mais F, né? Quem é TV? É porque aqui não está alinhado, não. Mas tudo bem. Isso. Não, peraí. Não. Não, seria A mais B, né? A mais B não. Seria C não. Desculpa. A seria o feedback Sim. e Aqui é representado por aqui. AB. E B, que é AB seria ABD. ABD. A mais B mais D. por que D? O D controla os Para poder o nível ser controlado manipulando o F. Porque aqui é A mais B, tá certo. O D é F, controlando o nível. A mais B. Só que aqui eu estou controlando Peraí, A mais B você tem duas manipuladas para a mesma controlada. Isso. Que é T. Não, aí você, na verdade, peraí. É A, desculpe. Talvez tenha A, faltado aí. F, não é ABD, é A, F e D. A, F, D ali embaixo. A, F, D. A, o feedforward combinado com o feedback. Então, A, F, D. D, isso. A, F, D. Em vez de você botar essa G aí, ó. Pegar essa G aí, você apaga ela toda. Assim, né? Não, você tira ela. Porque não só. Porque você está colocando lá direita aqui as malhas, digamos assim, primárias. Você está fazendo as combinações dela com a direita, com a esquerda. Certo. Só que é porque eu não consegui entender aqui. A mais F. F, eu estou controlando V. A F é um feed forward. Isso. Você está medindo a temperatura do vapor. Certo? E segundo você, ela tem perturbação. Podia ser também ali embaixo. AF, AED. Aí, É outra opção. A mais E mais D.
D ou B? D de dado. Você tem um feed forward de temperatura do backup com a temperatura controlada. D do reator. Isso. Tá? Certo. Aqui. É. Então é A e D. Seria a outra opção. Porque você já está colocando esse, né? Como falando nível. Tá. Deixa eu ver se foi esse outro. Tem um último aqui que era M mais F. Mas você falou aí. Acho que você falou. Foi esse? Aí é? Não. Tá lendo do lado esquerdo já. Oi? Essa aí. Ah, é. Isso. Deixa eu ver. MU e F. Opa, é o inverso, né? AD. A, E, D. MU. É por isso que essa sua forma aí eu não gosto. Atrapalha, eu também não estou entendendo direito. Aquela forma que eu acho mais simples. Né? Aquela forma que eu apresentei na aula passada. MU e V. MU e V. É porque você controla a temperatura. Aqui no caso é o feedback. Eu apenas fiz um NIR, né? Sei, mas eu acho que confunde muito. Confunde, né? E o V é o outro. E se você manipular no IV com a temperatura, você botar um nível bom. Com F. Não, aqui não é o nível não, aqui é a temperatura. Tá. Aqui é a temperatura. Aí pro nível é o F. Porque aqui o F já é um feed. Opa. Essa forma, essa numeratura só confunde muito. Tá errado. Eu vou retirar isso aqui. Eu prefiro a outra nomenclatura. E aí teria que fazer as malhas, né? Deixa eu desenhar as malhas para ver se essa parte aí do feedback isso. Certo. Aproveite ali o desenho. Eu canso de Não, mas antes disso aí, é melhor a gente acertar ali os conceitos. Peraí. Vamos acertar os conteúdos do que é que nós temos aqui. Ó. Essa estratégia de feedback aqui, controlando temperatura, manipulando a MU, qual é a desvantagem dela? Você perde produto, perde reagentes para. Qual é a desvantagem? Como é? Essa estratégia aqui, você controlar a temperatura, manipulando a vazão de alimentação. Ruído? Não. Qual é a desvantagem dela? Você tem uma outra planta, E aí o que acontece? pode usar ela para ela vem de onde? Vira no canto. Sim, o seu planta vai ficar lá esperando você botar a vazão que você quiser no seu tanque por causa do próprio Qual é a desvantagem dessa? Não. Acho que é difícil de manipular. Não. Mas você tem um tanque lá de recepção de matéria-prima. Esse aqui é o processo. Esse aqui é o tanque da alimentação do processo. Não é o tanque de armazenamento de matéria-prima. Aí vira algum canto isso aí. Você pode esvaziar o tanque de forma que a bomba vai prejudicar muito. Hein? Ela interfere no nível? Interfere. A vazão vai ser no nível. Mas você pode controlar resolvendo como? Como é que você vai controlar esse nível? Pela vazão de descarga. Então o nível fica controlado. Qual é o problema de você usar a vazão de alimentação para controlar a temperatura?
caso de uma reação, você tem uma razão emergente que se Não, mas é só o tanque. Não tem reação química. Só um tanque. Para mim, não é pautar variável manipulada e controlada, para mim, não é vapor. Sim, mas por quê? Sentimento. Sim, ok, vai terminar o raciocínio, tá certo. O sentimento vai ter na direção certa. Por que você usaria o vapor como variável manipulada da temperatura? Mas se você mudar esse vapor aí e não controlar ele, você acaba perdendo energia na cadeira. Hein? Você está gastando energia na cadeira se você não controlar direito esse vapor produzido. Não. O vapor você não vai controlar. Ou manipular. Manipular. Se você consumir mais ou menos, a caldeira tem que fornecer. Não vai se preocupar com a caldeira, a não ser em casos extremos. Enquanto uma maior operação foi projetada para dar a quantidade de calor, quantidade de vapor necessária. A variável principal é que dá maior impacto, a temperatura é a razão de vapor. Pode ser, pode não ser. Mas foi projetado para. Foi projetado para isso, então provavelmente seria. Certo? Não necessariamente, teria que fazer um tratamento quantitativo para ver. Ok, essa é uma razão que não é a melhor, mas ainda não é a mais importante. É porque o vapor é mais barato e você Não. manipulando aqui você vai perder dinheiro. Por que perder dinheiro? Porque você está deixando de produzir. Né? Ah, então qual é a principal razão? Você tem que controlar essa vazão aí, não manipular. Você tem que saber qual é que você vai passar ali. Por quê? Porque essa é a especificação, produção. Produção. A produção tem que estar. Quem vai definir que vazão que passa aqui, quem é? A produção. Não, mas só produção é F. Hein? Só produção é F, não é amigo. É o F. Mas o F é o quê? O MU e nível podem flutuar. Sim, mas esse F depende. ruim. Sim, não, esse F depende de quê? Depende. Depende diretamente de mil. Se você entra com menos reagente nos produtos, vai sair. Bom, essa vazão ou essa, uma das duas aqui, é que vai definir o quê? A produção. A produção da unidade. Então você não pode botar ela como manipulado do nível. Se você bota ela como manipulado do nível, você está amarrando a produção. Em determinadas situações é a única opção, porque com a modulação não tem jeito. Você define, você controla o nível do topo do fundo pela vazão da alimentação da coluna. Porque o projeto foi mal feito, porque não tem variável, não tem grau de liberdade, porque não tem as vazões de destilado e de fundo não são suficientes para manipular o nível. Mas isso não é a melhor opção. Com certeza no tanque de carga não é. Tendo vapor ali sobrando, né? De repente. O nível. A temperatura. A temperatura. A temperatura. Então, essa opção não é boa. Tá? Então, qual a opção razoável? A letra B. Letra B, temperatura por vazão. E vapor. Certo? E para o nível? Aí eu não sei. Pra mim é a mesma coisa. Esse cara porque seria o mesmo caso, não? Você estaria manipulando em MU e amarrando a produção. Esse MU, se você atuar sobre F, também amarra a produção. Pra mim é a mesma coisa. Tá mesmo, não? Não. Aqui, pra ali, aqui. Se eu escolher como vazão manipulada do nível F, se eu quiser aumentar a produção, o que é que eu faço? Não, não aumento o F, não. A variável, repare, controlada é nível, manipulada é essa vazão. Como é que eu faço para aumentar a produção? Aumenta em mil. Se for o contrário, se eu quiser controlar o nível manipulando aqui, se eu quiser aumentar a produção, o que é que eu faço? Aumento o F. Uma das duas aqui tem que ficar livre na mão da gerência. A gerência está dizendo, normalmente a produção. Se você amarra MU com T e F com L, acabou.
produção não tem, não pode aumentar a demanda ou diminuir a demanda para depender do mercado. Então tanto faz aí, né? Você tendo uma para controlar, para manipular. Uma tem que estar livre. Isso. O MU, a F tem que estar livre para você Fazer o controle do nível. Mas assim, qual é o melhor dos dois? Ou tanto faz? Não, tanto faz, não tem um que é melhor que o outro. Ah, para cada caso, né? Para um caso Aí você específico. tem que olhar o todo aqui, certo? Aí você repara como uma simples tanque de carga que aparentemente não significa nada, pode bagunçar toda a sua vida, ou pode ser a solução dos seus problemas. Bom, aí a questão é, qual das duas vai ser manipulada do nível? É melhor M1 ou melhor F? Por quê? Minha cabeça é muito mais constante. Seria melhor. Por quê? Porque você está jogando dentro de um fogo, madeira, de um reator. Perfeito, exatamente isso. Você está jogando de estudo pra frente. Não é isso? Não, Você veio certo até o finalzinho. está jogando a merda pra frente. Não, ao contrário, você não está jogando a merda na frente. Merda na frente você vai ao contrário. Você tá jogando atrás, pô. Se é, tá constante. Caso contrário, você está jogando mais pra frente. Ah, sim. Não terminou de molhar o bico, né? Então, aqui, ó, a melhor solução é você deixar essa malha na mão do operador que vai seguir as ordens da produção. Ela vai ficar constante, a não ser que você queira aumentar ou diminuir a produção. Aí, quando você é consciente, não tem jeito. Porque se você coloca isso aqui pendurado no nível, o nível sobe, aumenta, isso aqui aumenta, fecha e vai efetuar todo o processo. Porque lá, se você bota o make-up, vai ter o que? A dinâmica ali. Não, se você fizer o contrário, o que vai acontecer? Repare que aqui tem um reciclo, certo? Esse reciclo mudou o reciclo, o nível aumentou, subiu, diminuiu, vem direto para cá. Mas não aumentando, diminuindo, afeta isso aqui, afeta isso, afeta isso, afeta isso, afeta isso, afeta de novo. Você fica com uma realimentação positiva. A calculação que entra ali volta para cá, que vai de novo, e aí começa. Você vai ter um problemão aí pela frente. Em vez disso, você faz isso. Isso aqui fica fixo, ou melhor, na mão do operador. Aqui você coloca o de nível, o que acontece? Essa vazão perturbando, aumenta, diminui. Morre aqui. Ou pelo menos diminui bastante, por quê? Porque essa vazão aqui vai, e essa de cá vai ser constante. A não ser que haja uma condição extrema de transbordamento ou nível muito baixo, aí não tem jeito, é funcionalidade normal. E você mantém a vazão do processo principal constante. Então, qualquer perturbação que venha por aqui, ela não passa adiante. Que filtra. Então, essa estrutura é melhor do que a outra. E a temperatura aqui nós amarramos com isso. É isso? Aí nós temos lá a estrutura feedback. Tá? Agora falta botar o feed forward que você pensou aí. Que volta, uma proporção de A, Isso. poderia colocar um controle de razão entrada, já que eu estou olhando lá em mil, para não mexer com a razão para a ação. Qual? Controle de razão, que é a saída lá. Essa aqui? Não, que é a saída lá, porque eu estou mexendo com mil para não ter a mesma razão. Que razão? A razão entre o que entra das proposições. Pode. Mas repare, você quer manipular o quê? Não, já que eu coloquei aqui no controlador
no nível. Mas em vez de deixar ele sozinho, botar ele atrelado com a razão. Porque aí, cara, vamos dizer que chega num determinado ponto que eu vou fechar em casa. Só que o tanque ainda está mandando vazão e ainda está retornando. Fechar o que é essa alimentação aqui? Isso. Certo. Só que ainda está mandando vazão constante e ainda está entrando por C. Ali, ó, ainda está entrando Sim. por descer. E aí? Vai botar atrelar as duas para justamente controlar o nível e ainda manter a produção, que ainda está um C, e aí vai entrar mais C. Sim, mas como E é que... pouco A e B de retorno. Mas como é que você vai controlar o nível se você está usando isso aqui para manter a concentração? Não, é isso. Se ele não é para controlar o nível, É. é isso, para não desbalancear o. A concentração, concordo. Mas qual é o manipulado que você vai botar aí? É isso, manter esse controlador e fazer um controle de razão com a saída. Ok, eu entendi. Manipulando o quê? Você não decidiu é manipulada. O controlado ainda está claro. Concentração, né? O que você vai manipular? A vazão. Qual a razão? Ah, bom. Tudo bem. Você pode fazer isso. Você pode botar aqui. Isso. Outra válvula. Não. Outra válvula não. O que você quer controlar aqui? O nível. Não, o nível está com isso. Ah, sim, a composição. A Isso, composição. Analisador. Um analisador. Isso. E vai manipular o quê? Composição. Não. Você vai controlar a composição. Manipulando a vazão de Recife. Tudo bem. Pronto. Agora tá certo. Aí você quer. Pode botar aqui. Bota aqui. Essa válvula às vezes está aqui, vamos botar ela lá. E aí você coloca uma C aqui. Tudo bem. Pode ser. Aí, a depender da situação. Só que tem um detalhe aqui. Qual detalhe você está esquecendo aí? Onde é que está a lata de lixo do processo aí? Onde é que é a lata de lixo do processo? Ali é onde? Esse tanque aqui. Essa é a lata de lixo do processo. Ou seja, a concentração, seja lá do que for, está variando bastante aqui. Você botar o analisador ali, cascata. Aí o que acontece? Se você deixar assim, a hora que isso aqui vem concentrado, ela vai vir diluído no que lhe interessa, que no caso aí é o reagente A, por exemplo. Tá? Se ele vier concentrado no reagente A, você pode ter que abrir isso aqui para poder aumentar a concentração do dado set point aqui. Mas se ele estiver diluído no reagente A, pode ser o contrário. Ou você vai ter o set point, ele tem que fechar. Mas essa existe que você vai diluir usando o recibo, né? O que está entrando aqui é A e C, certo? Vai ser, né? C é médio. Aqui está saindo A, B e C. Correto? Aqui está vindo A, B e C. Certo? Bem mais B e C do que A. Hein? Bem mais B e C do que A. Porque Porque A é no topo da coluna. Aqui sai A e B, principalmente B. lá A foi reagindo. E aqui embaixo. Ah, é. Tá. Aqui você está botando um pouquinho de B, muito C. Então, não é mais A e C do que B. Não sei. Tem que olhar os números, ninguém sabe. Agora o fato é o seguinte: Não, se a se o processo está reagindo Tá direitinho, botando mesmo lá. se o processo está reagindo direitinho, se o processo está funcionando, o A está aqui reagindo, dando fim. B, aqui está saindo bastante B, e A está saindo uma requinha aqui embaixo e preferência nenhuma aqui em cima. Tá? Então deveria vir bastante diluído aqui.
Mas tem que vir diluído. Não pode ser uma baixa de ar, porque senão, pô, tem uma conversão muito baixa. Então, se bem que tem alguns processos que tem conversão muito baixa. Né? Mas digamos que não seja um caso. Mas o problema é o seguinte, o problema é que você não tem aqui, com essa estratégia de controle, segurança que vai funcionar, porque a água pode vir diluída ou concentrada. Você pode um analisador ali com controle seletivo. Aí você já está... Você pode não, mas não vai cada real, porque não vai encontrar. Exatamente. Você pode botar um analisador aqui. Esse analisador vai definir os 7 pontos desse rapaz. Aí tudo bem. Você está já combinando um feed forward com feedback. Aí começa a complicar a sua vida. Isso aqui provavelmente não vai ser viável economicamente. Se você for usar analisador, você faz um analisador onde? Na corrente de efluente? Onde é que você vai botar analisador aí? Aqui, né? Produto, né? Você quer isso aqui especificado, você quer tudo isso. Provavelmente, não necessariamente. Em algumas situações você bota aqui embaixo mesmo. Tem situações em que não é tecnicamente possível, é muito caro analisar o produto, você analisa o contaminante, enfim. Mas isso aqui não vai funcionar. Você não tem garantia de nada, você não sabe trabalhando com que concentração. Mas aí é mais a solução do João, né? Eu vou deixar isso aqui. Vou deixar Está bonitinho, professor, pode deixar. Do jeito que está aqui não funcionaria, pelo menos economicamente não seria viável. Mas o feed forward, está botando foto, botar o feed forward ali. Tem esse aqui, ó. Eu nunca falei. Isso aqui seria? Você pegar o coisa de estudo na temperatura da... Sim, na make-up. E aí você controla a válvula. Controla a válvula. Manipula a vazão para bomba. Isso. Pode ser. Pode ser, né? Variar. Você botaria aqui ó, a medição de temperatura, né? Teria aqui um TXzinho e aqui teria um somador. Somaria 2 sinais que vai para a válvula. Ok. Aí tem isso, tem... Aqui no caso... Já botei. A de vazão. Para que esse cara de vazão? O feed forward no nível? Não. Não. Você pode botar uma cascata aí. Cascata cabe aqui. Aqui cabe uma cascata, mas não um feed forward. FT, FC e LC. Aí cabe uma cascata aqui. Cabe uma cascata. Mas foi isso aí, tem também da... Você já fez? Eu sei ver. Tem mais aqui, mas eu já eliminei. Pronto. Então aí seria uma possibilidade. O problema é que vocês estão no campo das possibilidades, tá? Depois, isso aí inspiraria vocês a fazer os testes na planta para levantar os modelos, para testar, para ver se isso vai de fato funcionar. Tá? Então, agora, uma vez feito o projeto qualitativo, vamos passar para o projeto quantitativo. Aí quem vai fazer os testes, levantar os dados, para levantar as funções de transferência que associam as variáveis controladas com as manipuladas e as variáveis controladas com os distúrbios externos, por exemplo. E aí, sintonizar o feedback e sintonizar o feed forward a partir do modelo. Certo? Então, na próxima aula, a gente vai levantar os modelos. Tá?
E o que vocês vão fazer no trabalho de vocês é esse trabalho aqui. Identificar as variáveis de entrada e saída. Eu sugiro usar a nomenclatura que a gente apresentou na aula passada. Não a que João inventou aí. Achei confuso. Tá? Classifica daquele jeito. Entre as entradas tem as candidatas a manipuladas. Entre as saídas tem as candidatas a controladas. E aí monta as estratégias, feedback, feedforward, cascata, papapá. Mas primeiro classifica todas as variáveis, ou pelo menos as que julgam-se mais impactantes no processo. Lembra que a gente fez aqui? A gente fez o quê? Usou como exemplo o reator, não foi? Então vocês vão fazer. Então, já sabe qual vai ser o exercício para a próxima aula. Trabalhar com esse equipamento para levantar os modelos dele. Vocês já podem, vocês que vai fazer coluna, já pode pegar o equipamento. Tá lá, a planta já está disponível lá no Dropbox e rodar ela para começar a adquirir intimidade com a planta. Tá? Começar a entender as variáveis, a dinâmica delas. Tá? Bom, e exercício para a próxima aula, vocês já trazem também para a gente discutir aqui. O diagrama de blocos é equivalente a isso aqui. Com essa estratégia. Lembra o diagrama de blocos? Como é que faz? Essa combinação de estratégias aqui. Feedback, montar o diagrama. Lembra o diagrama de blocos? Se não, talvez ou depende. Pronto. Então é montar o diagrama de blocos dessa estratégia aqui. Próximo, aqui. Quem fez aí? Quem trabalhou mais com o quê? Vamos lá, qual é a sua? Pode pegar aqui? Pode, o quê? Você já copiou ele? Já, agora. Não copiei não. Mas ele já vem no YouTube. Hein? Eu ia ver no YouTube. Como é no YouTube? Ah, tá gravando. Ah, tá certo. Esqueci desse detalhe. Bem, a variável de entrada que tem ali. Paga esse negócio aí. Vai. Tô confusão danada. A variável de entrada da caldeira é a temperatura, As variáveis da cadeira são a vazão do gás de exaustão, a vazão de ar. Então, não pode ser formada por uma válvula muito clara, muito válvula aqui, funciona certa forma. Essa válvula aqui. A vazão de combustível, a vazão de ar. Tem a temperatura aqui também, temperatura do gás de exaustão, temperatura da água. Temperatura dessas coisas aqui, né? A variável de saída. Epa, falta variável de entrada aí. Falta mais uma. Mais duas. Vamos pensar aí. Composição do ar. Composição do ar não, né? Composição do ar não. Composição do combustível? Claro. Claro que composição do combustível. Se entra aí um metano, mais etano, mais inerte, ele não sobe. Mais química, né? Mais química, né? Tem. Você tem esse. Porque pra mim era só a recuperação. Não, tem a possibilidade. Se não for suficiente, você tem que entrar com combustível. Aí você entra com óleo diesel, você tem uma coisa. Você entra com um gás
óleo ou combustível, você tem outra coisa. Quem está com gás, você tem outra coisa. E mesmo o gás muda, a composição. E tem outra aí, tem outra perturbação. Pelo ar. Não, o ar já botou, vazão e a temperatura do ar. Composição da. Não. Não. Qual é a outra perturbação aí? O que perturba o meio aí? A pressão do. Não, sei. Bom. Pressão do vapor. Você pode especificar uma pressão do vapor. Pressão maior ou menor. Mas a pressão do vapor é variável de saída. Isso seria a pressão da câmara de combustão, mas aí também não era isso. Seria a pressão de cada um. Tá certo. É variável, não é de. Para a caldeira, ela é uma variável de saída. Não seria perturbação, não. Mas que mais? Tem uma ainda aí que não botou. Não estava pensando nessa não, mas seria também. Temperatura ambiente, né? Choveu, esfriou, de noite uma folha, de dia outro, podia ser também. Bota aí, temperatura ambiente, lá, tem fora, tem ambiente, isso. Mas tem outra variável aí que influencia bastante na pressão da caldeira. Na pressão da caldeira? Na operação da caldeira, né? Isso pode impactar na pressão e ou na vazão. Eu acabei de dizer. Pressão e vazão. Eu acabei de dizer. A vazão de. É. Isso. A pressão natural fica com base também. Temperatura. Depende da pressão. Depende da pressão. Então aqui a temperatura do vapor também seria uma variável de saída. Se ele for saturado, pode até botar, mas se o vapor saturado, ele está amarrado com a pressão. Né? No caso dessa caldeira, produz vapor saturado. Numa caldeira industrial que vai produzir vapor superaquecido, você tem duas variáveis de saída. Pressão e temperatura já não estão emparelhadas, né? Ou não estão casadas. Né? Uma parece dependendo da outra. Mas nesse caso, não. A variável de saída seria. Concorda que a vazão de vapor é uma perturbação aí para o sistema? Penduração da saída, a defesa da pressão. É um ponto de vista. Você pode especificar assim. Mas o que acontece é o seguinte, essa válvula aqui, ó. Como ela tiver, ela precisa. Tem uma amarração de pressão e vazão. Vai ter uma amarração. Você vai controlar a vazão. Vai controlar a pressão do réu e da nossa tamanho. Ou você pode ver o outro ponto de vista. Controlar a vazão. Usando pressão. Só que essa vazão aí vai variar, né? Porque você está manipulando ela em vários pontos. Aí, Então, eu prefiro enxergar que a pressão é uma variável controlada, uma variável de saída, né? E essa válvula vai servir para Controlar, manipular a pressão. Controlar a pressão. a vazão. Essa vazão aqui é uma perturbação e ela é manipulada por essa válvula. Lembra que é uma área de vazão? A variável controlada é igual a variável manipulada. Ah, sim, ela seria como esse caso aqui. Isso. Para depender se aumentar a produção, precisar na vazão. Isso. Ela teria um set point. Tá amarrado. Tá amarrado. Não, mas porque você pode ter vazões diferentes, mas você quer
chegar para a temperatura alta, você vai cortar a vazão do tanque. Então você tem que manter a pressão média constante, porque você está usando vapor constante, você vai diminuir a vazão. Você está manipulando a vazão para controlar a pressão média do vapor. Sim, mas pode ser o contrário também. Ah, pode ser o contrário, mas você está falando desse caso. Dependendo do seu ponto de vista, você pode enxergar que você quer controlar a pressão manipulando essa válvula, ou o contrário, controlar a vazão manipulando essa válvula. Eu prefiro enxergar assim, acho mais fácil entender isso. Acho que o vídeo mais fácil estabelecer o controle. Porque, por exemplo, se a pressão cair aqui, como é que você faz para aumentar essa pressão? Aumenta lá. Aumenta a válvula. Mas você não vai conseguir. Pelo menos você não vai garantir que você vai alcançar aquela pressão. E como é que você garante que ela produzir mais vapor? Aumentando a temperatura. Aumentando a temperatura, não. Aumentando. A carga térmica. A carga térmica. Sim, mas qual é a variável que vai associar a carga térmica? A temperatura? Temperatura da água da água. Não, você vai. A saída você vai controlar manipulando a vazão de água de alimentação. Mas ela tem esse nó. Não, você pode pôr uma válvula aí, não tem problema não. Bota isso não é problema, é isso. Bota uma válvula aí e resolve. Ó, repara, para eu definir essa pressão aqui, se eu abro essa válvula, o vapor viria. Mas se eu não mudar nada em relação à carga térmica que eu forneço para a caldeira, o que acontece? Não vai conseguir. Ela pode até aumentar um pouquinho, mas você pode não atingir. Porque quem vai definir de fato? Eu tenho que injetar calor aqui. Se eu não injetar calor, eu não vou alcançar a pressão desejada. Então não é suficiente abrir essa válvula para garantir que você alcança a pressão desejada. Tem que fazer duas ações. Abrir a válvula e injetar mais calor ou retirar calor, ou não injetar calor. Aí você consegue. Aí por isso que eu prefiro raciocinar da seguinte maneira. Se eu precisar de aumentar a pressão, eu manipulo apenas a carga térmica. Então, quero mais pressão, aumenta a carga térmica. Vai entrar. Ou aqui ou ambos, né? Eu vou botar mais calor para aqui para dentro. Botar mais calor, já aumenta a geração. Aumentando a geração, aumenta a pressão. Certo? Só que quando tiver aumento de pressão, o que acontece aqui? É um gargalo. Quando aumenta a pressão, o que acontece com a vazão? Tá? Mas eu não quero aumentar a vazão, eu quero aumentar a pressão. Essa pressão aí caiu por quê? Essa pressão aí caiu por quê? Não, ela não vai aumentar a pressão. Não vai cair. Não. Só que quando eu aumentar. O evento do nível de estudo inicial não foi a queda da pressão? Foi. Por que a pressão cai? Alguém comeu um vapor. Você estava comendo vapor, você podia entrar mais também. Mas se alguém comeu vapor, você não vai estar vazando também. Não necessariamente. Não, mas a pressão. Pode ter uma queda da pressão sem ter um tipo de valor. Pode ser. Não necessariamente. Aí o que acontece? Quando você injeta calor aqui que gera mais vapor, vai aumentar a vazão. Aí você restringe a válvula. Aí tem uma interação aqui, vazão e pressão, que é muito forte. Aí ela vai ter que encontrar um ponto de equilíbrio aí que tal que atinge a pressão desejada com a vazão desejada. Mas elas duas estão o tempo todo interagindo. Não tem jeito. Então a opção é que você vai fazer um raciocínio de um jeito ou do outro. A pressão e vazão não está ligada, não tem jeito.
Os horários ficariam seriam pressão e temperatura aqui. Então, amarrado na outra. Nesse caso, sim, que é saturado, né? A temperatura da primeira condição. Fábio, esse desenho está errado aqui, está faltando botar. Tá faltando uma coisa. O gás de exaustão ali, ó. Indo embora. E uma válvula aqui também, ó. Vou botar uma válvula aqui. Eu acho que não vejo nenhum outro aí. Tem uma super hiper técnica importante de uma caldeira. Pressão aqui na condição. Tem duas ainda super importantes aí, que está faltando você falar. A temperatura de caldeira não é muito. Tem um nível de linha aí. Exatamente. Nível da caldeira. Isso. Tá muito. Nível no tubulão da caldeira. E tem outra também. Tem outra também. Não pode analisar a qualidade dessa água que está chegando aí, não. Poder você pode, mas a água de caldeira tem a qualidade de água nas duas, né? Ou, se tu botar uma caldeira industrial água ruim, Se é ruim a coisa, não sai ligar para o cara que ligar e tomar. você vai incrustar esse negócio rapidinho aí, perder a caldeira, explodir, quem sabe. Então você tem que vir com água garantida. Então vai ter umidade quando você de água lá, que pode ser água desmineralizada, de boa qualidade. Mas realmente Tem nem, na verdade, eu vou dar ainda. não necessariamente. Porque não, se você sabe, pô, 100% água. Você pode operar sem botar. Pode. Você tem uma boa qualidade na água. Ah, isso, sabe, 100% água. Não, 100% água não. Repare, quando você bota água desmineralizada, você ainda tem algum teor lá de silício, teores pequenos dessas coisas. Se você colocar numa quantidade razoavelmente pequena, vai evaporar, vai sair junto com o vapor, não vai causar. Vai, sempre sai. Para um longo de 10 anos. Ninguém vai colocar, vai ter uma pulga, mas você pode operar sem pulga. Inclusive, economicamente, é o mais interessante, porque toda pulga de caldeira você está jogando dinheiro fora. Você está pegando água quente, altíssima temperatura, e jogando com ralo. Jogar um lugar, fazer esse calor, aproveitar. Da água de pulga e cadeira? Já por definição já é. Duvido que eu. Pouco é que nós fizemos. Se aproveitar, menos mal. Mesmo assim, não é a melhor solução. A melhor solução é não ter pulga. Mas essa cadeira aí é água muito boa e a gente não tem pulga. Não, tá faltando o que aí, rapaz? Se você tem combustão, o que, é que você tem que observar? Proporção máxima. Hein? Proporção máxima. Sim. E qual é a variável de saída importante aí? A temperatura de combustão já botou ali, temperatura de combustão. E a outra? Enfim, opacidade. A composição do vapor? Não. Do vapor, não. Daquele o quê? Ah, do gás de exaustão. Pois é, temperatura de exaustão. Sim. Está considerando a temperatura do gás da saída está considerando aí? O que, rapaz? A temperatura de exaustão. Sim. Está considerando já? Tá, aí, doutor, temperatura de combustão ali. A temperatura está considerando aí como variável de saída, correto. Mas faltou considerar Composição do Oxigênio, Isso. carbono, isso, a composição do gás de exaustão. Às vezes está saindo mal. Alguém. não só isso, é porque é requisito legal também. Isso. Gás carbônico, de composto vegetal. CO, Se NOx. você monitora o oxigênio que está saindo, você está
Exatamente. Tem uma série de requisitos aí, você tem que atender. São variáveis de saída também. Então teria aqui temperatura da combustão, pressão da combustão, a pressão de vapor, temperatura de vapor, composição da saída, né? Isso. Nível. Você botou vazão de vapor como entrada, né? Certo. Ok. Bem, para controlar, tem que controlar o nível através da vazão de água. Então aí, ó, isso aí que você definiu é o quê? A estrutura. Agora vamos para a estratégia. O nível com vazão de água, uma estratégia de feedback. Aí você está definindo uma estratégia, feedback. Certo. Deixa eu ver. A temperatura de combustão. A temperatura de combustão não está necessariamente amarrada à temperatura e à pressão de vapor? Não. Temperatura de combustão aí é a temperatura dos gases de exaustão. Tem a ver com quanto maior. Então você quer a temperatura de vaporização. Temperatura do vapor. Temperatura do vapor é uma variável de saída, manipulando essa vazão e essas duas vazões. Certo. Aí ele estaria manipulando um stick range lá. Abre o parênteses. Botou variável de saída, agora bote duas de entrada. Abre parênteses e bota as de entrada. Epa! FGE, Isso. FC e FA, sendo que essas duas aqui estariam amarradas numa razão. Pronto, bote aí, de novo, um parênteses entre eles. Aí tá certo, pronto. E fecha o parênteses por fora. A temperatura de combustível, a vazão de combustível, a vazão do ar, amarradas numa razão, para poder manter a proporção. E, deixa eu ver. Isso aqui não, isso aqui. Isso aqui também tem que controlar, né? E aí? Controlando isso aqui, a gente está amarrando diretamente isso aqui. Porque no caso aí é saturado, né? Uma caldeira típica é superaquecida, produz e volta, aí você tem um superaquecedor, né? Aí você tem grande liberdade. Deixa eu ver outra aí. Na verdade, eu tinha feito essas duas aqui, mas agora que já aparecem outras variáveis aqui. Bem, isso aqui está diretamente relacionado com isso aqui, né? Não. Não? Se você produz mais calor, então a temperatura vai aumentar. Quer dizer, se você queima mais, Não. a temperatura vai aumentar. Isso aí é composição do gás de combustão. Não. Ou seja, se eu controlar isso aqui, posso indiretamente controlar isso aqui. Pode, mas não necessariamente. Pai, você está jogando combustível. O que vai causar um aumento da temperatura do combustão? A reação de combustão. Certo. Mas você está olhando só um ponto de vista. Você está olhando só para o outro lado da questão. O aquecimento. Não, peraí.
O aquecimento de quem? Do próprio combustível e da Não. água de vapor. Combustível não. Não, combustível não. Assim, se esse ar aqui não entrar a temperatura que está lá dentro, ele vai aquecer o ar também. Certo. Tá bom, vai, considere, vai. Está esquecendo o que nessa sua equação toda aí? Essa criança Não. o vapor? Claro. É. Quem que está provocando diminuir a temperatura do gás de exaustão? É o vapor. É o vapor que está sendo aquecido. Então isso aqui não necessariamente. Não necessariamente. Claro que tem uma razão, né? Mas, por exemplo, você está queimando lá. Os tubos estão tudo limpinho, tudo novinho. A temperatura de combustão vai estar baixa. Você pode queimar a mesma quantidade de combustível e a temperatura subir muito. Por quê? Criou fuligem, sujeira nos tubos, o calor não passou para o lado da água, a temperatura vai aumentar. E o gás é o mesmo, o ar é o mesmo, só que não roubou o calor do sistema. Entendi. Bem, Claro que você pode mudar o combustível, e aí vai mudar um bocado das coisas, mas as coisas não necessariamente. Então, principalmente, tipo assim, em variáveis saídas principais seriam essas duas aqui. A outra seria mais em termos de fio de fogo. Usar essa vazão aqui, vazão de vapor, para assim, a distúrbio dela para que interfere a temperatura de vapor. Seria assim, isso aqui não dá para o controlador de temperatura de vapor, entendeu? não. Não é? Não. Essa vazão de vapor aqui, ela faz um distúrbio na temperatura de vapor. Então usamos essa perícia de fogo para... Sim, correto. Mas você vai manipular o quê? Manipular. Isso aqui é manipulado, né? Mas você quer botar um fio de fogo, tudo bem. Esquece o feedback. Depois a gente junta. Esquece o feedback. Você sabe que alguém consumiu mais vapor, vai precisar produzir mais, é uma perturbação. Perfeito. Mas você vai manipular o quê? A gente precisa mais vapor, a gente precisa colocar... essas duas crianças nessa aqui nesse tubo? Essa é o quê, rapaz? A vazão de água? Vazão de água? Não. Pera, eu não entendi isso. Você que disse que ia botar um fio de fogo, não foi não. Sim, mas eu queria colocar um fio de fogo para agir aqui, nessa válvula aqui. Agir aonde? Hã? Agir aonde? Diga. Na vazão de... Então diga. Na vazão de gás e na vazão de combustível de ar. Tá vazão de gás não, moço. De gás... O gás é lá em cima. Sim, mas esse aqui é um gás. Mas dê o nome completo. Gás é noção que veio do forno. Bom, agora tá certo. Não, porque isso tá na sua cabeça. Se na hora que você escrever, tem que escrever certo. Pra todo mundo entender. Entendi. Então, aí você quer fazer vazão de vapor com quem? Na sua nomenclatura, quem é que você vai manipular aí? Essas mesmas coisas. As mesmas coisas. Aí vai dar um problema, concorda? Você manipula a mesma coisa para controlar as quantidades. Pois é. Vai dar problema ou não? Eu não estou controlando esse Você vai retorno, somar, né? Vou somar. Como a gente fez ali. É só distúrbio ali para... Não vai dar problema. Aí não dá problema. Dá problema em outro lugar, que você não viu ainda. Ó, nível. Não. tem que ver o nível aí. Mas antes de passar pro nível aí, se a gente estiver usando o gás de exaustão ali, ó, que vem da fornalha, o controle de qualidade do gás de exaustão da caldeira não depende dela, depende da fornalha. Então tem que ficar embaixo. Concorda? Então você não tem o que fazer lá na caldeira. O gás de exaustão que sai da fornalha, passa pela caldeira, vai embora, a composição é a mesma. A temperatura muda, mas a composição não tem choro nem vela. Você não vai poder fazer nada lá em cima. O problema é que você está consumindo combustível lá em cima, concorda? Você está consumindo combustível lá em cima, aí você pode ter problema na composição ali, pode ter muito NOx, muito CO.
E aí, nesse caso, vai fazer o quê? Manipular o quê? Para controlar o gás exaustão, que não pode ficar sem controle. Ou pelo menos tem que ficar com monitoramento, dando pistas para o operador tomar ações. A vazão do combustível. Na vazão de combustível. Você manipular a vazão de ar. E? Você manipula a vazão de ar. Sim. O combustível. Nossa, se você for controlando a composição dos gases de exaustão, tem que manipular a vazão de ar. É porque ele botou já junto aqui os dois, né? Entendi. Você vai controlar essa composição aqui com a vazão de combustível. Não é com vazão de combustível. Ele tá certo, é com vazão de ar. Oxigênio em excesso, ó. É. Mas vai manipular o quê? Mas o oxigênio em excesso já está determinado, né? Está amarrado. Quando a gente bota aqui a razão, ele já está amarrando lá. Sim, é exatamente esse o X da questão. Entendi. Porque se tiver amarrado e não fizer a reação completa, aí. O que é que você vai ter que mudar? Essa razão. Essa razão. Existe uma forma de você mudar a proporção da razão mediante o negócio? Claro. Onde tinha 5.1, você põe 6. Sim, não, mas automaticamente. Entendeu? Automaticamente. Então seria mais ou menos isso. A gente controlava essas coisas aqui. Isso. Essas não, algumas dessas. De todas essas. Deixa eu ver, a de CO. Rigorosamente você vai fazer ACO ou AONOX, o que for crítico, O que tiver na licença lá. o que estiver batendo no limite. Tem várias, a licença controla várias coisas aí. Define várias coisas. Na verdade você vai ter que fazer um seletivo, tá certo, pode fazer assim. Vários deles, o crítico manipulando o quê? Manipulando a razão. A razão. Isso. Essa razão aí. Exatamente. E a temperatura de combustão? Deixa eu quieto. É consequência. Mas você vai deixar ela solta, livre? Pode? Bem. Se a caldeira for virada na zona, vai voltar. Você põe lá titânio. Qual é o problema de você botar titânio ali? Bem, seria uma forma de não deixar a temperatura atingir um valor muito alto. Isso, e aí, o que faz? Aí você fecharia a combustão e diminuiria essa vazão aqui. Por exemplo, mas nessa sua estrutura, o que você poderia atuar também? Nessa aí que você acabou de montar aí. Esse aqui? Nessa aí que você acabou de montar aí. Isso. Aumentar a vazão de vapor. Não, pera. E se tivesse aqui? Sim. A temperatura do gás gastou subiu muito. O que é que você altera aí, por exemplo? Altera isso aqui, né? Aonde exatamente? Nesses dois. Pode ser nos dois simultaneamente, reduzindo os dois. Pode ser só na razão. Só na razão. É, Mas se for só na razão, O que você aumenta? Se você aumentar a razão aí, admitindo que a razão é vazão de ar sobre vazão de combustível, o que acontece? se aumentar demais a vazão, não vai, a reação vai ser. Você vai esquentar. O que seria para ir para o vapor, vai ser para aquecer ou para o ar. Tá? Vai sobrar ar, na verdade, vai esfriar. Por que vai ser? Porque tem. Não, tem ar. Tem o que em excesso na caldeira? Na caldeira? Mas não é excesso de ar que causa isso. Excesso de inerte. É excesso de inerte. Sim. O ar é o quê? Sim, cara. O ar não é inerte. Não, o ar não é inerte.
Não, o ar não é inerte. O ar não é inerte. Não, mas não se deve. O oxigênio em excesso também vai botar o. Mas o ar não é. O que acontece é que se você precisar resfriar, uma alternativa é aumenta a vazão de ar, vazão de combustível, porque o oxigênio não reagindo mais o nitrogênio vai roubar calor do sistema. Você está perdendo dinheiro, mas você consegue controlar a temperatura. Não, vai ser nesse Rzinho do carro. Vem estar junto com o oxigênio. Ela entra aqui. Você botou TA, T de CO, né? Ela entra também aí, ó. Aqui, ó, nessa estrutura aqui que você colocou aqui. Ela entra também aqui, ó. Isso. Junto com a de lá. É uma possibilidade, né? Entendi. Tem outra coisa ainda. Tem. Falta o nível. Mas o nível está controlado aqui pelo. Aonde? Aqui. Sim, mas você pode botar um Ford aí, né? Meio vai depender de tudo isso aqui. Tudo isso, perfeito. Então tudo isso pode entrar no Ford do nível. Não necessariamente. E? O meio que eu colocaria seria a temperatura de vapor e essa vazão aqui. Isso, essas duas aí. No nível. Tem duas para dentro do nível. Você pode botar. Isso, estrutura filiforme. Bota um parênteses no finalzinho aí, tem essas duas. Aí é. Pronto. Aí. Pronto, agora desenha. Agora resolveu. Olha, vai ser muita confusão desenhar aí. É melhor você desenhar uma caldeira. Dá um zoom. Vou apagar aqui. Pra você apagar, vai ficar escuro, né? Já vou botar a tela em branco aqui. Porque o problema é que tá. Tá o quê? Vírgula? Não, o senhor tem que agora. Vírgula? Rapaz. Ninguém tá perdendo. Rapaz. É tudo prova. Se apertar ponto, Ia ser bom. Vírgula? O poder da vírgula. Mas a vírgula é muito poderosa. Você sabe qual é a história da vírgula? Conhece a história da vírgula? Você conhece? Tem uma vírgula muito em todo o sentido da frase. É. Esse juiz é ladrão. Esse vírgula. Não. Esse juiz é ladrão. Esse vírgula. Não. Esse juiz não. Esse juiz é. Hein? Esse juiz é. Não. Esse juiz, vírgula, é ladrão. Se dirigir ao juiz, esse juiz é ladrão. Não, é esse vírgula, juiz, vírgula, é ladrão. Esse juiz é ladrão. Nós estamos começando com um ladrão. Aí o outro pergunta: esse juiz é viado? Esse juiz é. Ladrão. Na verdade, esse sinal aqui, ele não tem que vir daqui, tem que vir daqui. Ele pega na água.
tem vários esquemas de salveiro, né? Vários modelos. O mais usual é o negócio desse tipo. Você tem um tanque aqui embaixo, um tubulão aqui, e somos conectados entre eles. E calor, fica pelado. Enxama. O nível que você está falando é o nível é tubulão aqui. Aqui você tem líquido, mas tem um bocado de bolha, né? Bolhas aqui, né? Você fala em nível da caldeira. Água tubular é o nível do tubulão superior. Mas tem caldeira de fogo tubular, tem várias configurações. O fogo fica dentro, mas não é mais igual não. É água tubular. Pode ser só uma chaleira também. Não tem, só tem um tubo, só tem um tubo. Tem calor por fora e pode ser elétrica, né? Tem uma coisa errada aí nessa sua narração. Nessa sua razão tem uma coisa errada aí em cima do bolso. Agora melhorou. Melhorou. Não. O da esquerda não. O transmissor só tem um sinal de saída. Aí pode até ser assim. Mas o sinal de saída do transmissor é único. Aí tá certo. Tá errado aí. Não sei, O FT só tem um sinal de saída, não pode ter dois. Não. Isso aqui seria muito aqui. Não. O FT está aqui. Você tem o FC aqui. Tudo bem? Isso aqui é o set point desse, né? Esse transmissor manda um sinal para cá. Você puxou daqui, ó. Oxi, puxaria esse é o transmissor? Não, porque o transmissor só tem um sinal de saída. E aqui tem dois. Não, é um sinal só que se bifurca. É diferente de eu puxar daqui. Para mim, tudo a mesma coisa. Mas não é. Mas não é a mesma coisa. Ô, professor, não é uma cascata, não? Que ia estar mandando o sinal para todos os reguladores? Essa razão. Não, você escolhe um. Você escolhe um que vai ser escravo do outro. Agora, o que você pode fazer é fazer um cruzamento. Um escravo do outro e o outro escravo do outro da situação. Aí é chamado de limites cruzados. Isso se usa na combustão. Se eu quiser aumentar, eu primeiro devo aumentar a carga térmica. Primeiro devo aumentar o ar e depois ir com o gás, combustível. Se eu quiser diminuir, eu primeiro diminuo o combustível para depois diminuir o ar. Aí eu faço limites cruzados. Eu boto um seletorzinho ali e aí tem, de fato, as duas sentidos, um seletor está funcionando um, ela está funcionando um sentido no outro. É que eu estou dizendo assim, razão. Ele está calculando, ele mede a vazão. Sentido controlador. Vamos chamar isso aqui de F1, F2, certo?
Aqui, aqui em cima é o quê? É F2 set point, não é isso? Correto? Então, fazendo a conta, como é que seria o F2 set point? Seria a razão vezes a razão F1. Mas o razão ali seria um set point entrando no UFC? Hein? Esse do razão Sim. seria um set point no UFC. É a conta que é feita. Ele entra com F1 aqui, multiplica por um valor sim. e sai do set point. É porque na verdade não é um set point. Agora não falou, ele não falou que essa razão ia ficar mudando. Não, é, mas tem F1 como mercado. Quê? É, mas tem F1 como mercado, né? Sim. Eu tenho que entrar com F1, Isso. multiplicar por uma constante para dar F2. Aí diga aí. Não, é essa razão. Você falou que para controlar a temperatura da combustão ia ficar mudando essa razão. Ah, uma possibilidade é essa aqui, ó. Aí está mudando. Então essa razão aí, Você sabia esse conceito, né? Eu iria pegar o sinal de F1 e ficar cobrando e entrar no valor. Pode. Mas aqui, ó. Na verdade, você pode até representar assim, mas seria mais legal você pegar isso e jogar para o seletor mandar para cima. O seletor mandava para cima no sinal crítico. E esse? Mas eu quero. Isso aqui, esse sinal aqui, não é o mesmo assim. Não, por isso tem uma X aqui. E o TX aqui. Que vai compatibilizar o sinal. E depois tem um seletor. Aí assim, ó. Um AX. Um TX. Mandando sinal. Um RX. RX não. XX ou XY. Seletor de maior, pronto. Seletor de maior. E aqui vai lá para cima. Ele vai selecionar o sinal mais crítico, claro, na mesma unidade, 420 mA, 0 a 100%. E aí é isso que vai alterar esse Rzinho. Né? Isso, aí. Exatamente. Seleciona o crítico, e o crítico define a razão. Hein? O TX e o MX. É o seletor. Bom, pode ser sinal de maior ou menor, depende aí se vocês estão usando lógica positiva, negativa. Enfim, tem um seletor de sinal crítico ali. Vai mandar esse crítico vai lá para cima, mexendo na razão. Aí, você botou aqui, controle de nível. Isso aqui é o quê? A temperatura, controlador de temperatura. Ah, eu acho que isso aqui é maior. Vai somar. O nosso controlador aqui com o controlador aqui. Aí o feedboard, com cascata. Com feedback. Manda aqui para baixo. Manda aqui para baixo. Manda para baixo. Isso. Faça esse feedback. Perfeito. E para jogar para cima? Hein? Para jogar para cima. Para selecionar essa fotografia. Mas aí não é seleção não. Não, o sinal que desce. Isso vai dependendo desse sinal aqui. Pode acionar também o combustível. Tá certo, tá certo. Se Entendi. tiver enchendo, Se você atingir 100%, Aí vai você dar logo a válvula está toda aberta, não é suficiente, ele vai mandar lá para cima. Entendi. Deixa eu pensar aqui como é que vai representar isso.
Na verdade é assim. O sinal que vem, ele vai para os dois lugares. Esse sinal vai para os dois. Só que aqui, na verdade, ele não vai para a válvula, ele vai para o posicionador. Esse posicionador é que faz o split range. Tá? Então, o sinal que vem para cá, aqui ele vai trabalhar de 0 a 50%, por exemplo. Quando aqui vem 50%, essa válvula vem 100% aberta. Certo? E aqui está 50%, 0% aberto. Ok? Então, sai o sinal de 50%, essa válvula está toda aberta e a de cá está fechada. Aqui é a mesma coisa daqui, né? Hein? Vai ter esse mesmo dispositivo. Esse dispositivo aqui, o posicionador, o que ele vai fazer? Ele vai entender que 0 a 50% equivale a 0 a 100% aqui. Certo? Quando o sinal vier para cá, se ele chegar com 52%, aqui já está quanto? Sim. E aqui? Zero. Não. 52%. Aí vai ter um posicionador aqui. Ah, tá, 2%. Ah, não. Vai ter um posicionador aqui. O sinal vem o posicionador. Então, esse aqui trabalha na faixa 50% a 100%. E o de baixo trabalha na faixa de 50% De 0 a 100. de 0 a 50%. É um esquema split range. Tá? Então, o sinal veio 60%. Esse aqui já está como? 50%. Ou 100%. Todo aberto. E aqui, Aí eu vamos fazer complementar, 10% aberto. Não precisa ser, pode ser outra escala, tá? 10% aberto. Se vier 40%, esse aqui está com É 0%. Se desse 40. 40%. Zero. Essa aí. Totalmente fechado, né? Está toda fechada. E a de cá, 4. na verdade, se tiver uma escala de 2, deu 80%. 80. Tá? Pode ser não linear, vamos trabalhar linear. Então, se for 40%, a de cá 80%, aqui está 0. Se vier 100%, essa aqui está com. Toda aberta. E a de cá? Não. Também. Aí faz o que você quer. Então você já colocou o Rzinho está sendo alterado em função da composição e da temperatura, certo? A vazão de vapor entra com feed forward aqui, perfeito, na saída de controle da temperatura. E aqui também a vazão entra nesse feed forward para onde aqui, moço? Para o nível. O nível. Acho que esse não tem, vai ter um mais. Certo. Essa aqui não é mais não. Não são dois sinais. Por que não vai somar ali? Eu sou logo. Ainda é só não. É uma operação, então não é só não. Vou chamar isso de LX. Ali também é necessário som ou também não pode ser? Aqui é sombra. Ah, sim. Porque a temperatura e a vazão podem estar Ela não tem. relacionadas com a Elas não estão relacionadas com o nível da mesma maneira. Pense mais aí. Teria que estar antes do Vou botar os dois aqui? controlador. Mas se você botar antes, você está mexendo no set point dele. Porque o controlador é o controlador que vai mandar para o válvula. Feedback. Ele fica antes de você botar uma cascata aqui, ó, ele fica antes do vazão. Não, porque O nível não pode. na minha cabeça o controlador tem que mandar para a válvula. Não, O dinheiro não pode ser. Se você colocar ele aqui antes, você está alterando o set point no nível. Aí você quer alterar o set point no nível. mais
vai funcionar. Ele entra aqui, por exemplo, nesse caso, cascata, ele entra antes do controlador, não passa. Mas é depois do nível. Aí, ó, você botou aqui um controle de nível a 3 elementos. Chamado controle de nível a 3 elementos. Você faz o feedback comum. Você faz o feed forward. Com vazão e com temperatura. Isso. Na verdade, você não tem esse MX, né? Que a conta é feita aqui. Você não tem esse MX. Você vê qual é o impacto. Não, moço, mas não é essa temperatura, não. Não é essa, não. Eu falei que ela não é essa. Não, não é essa, não. Não. É errado. Esse elemento existe. Eu acho que isso existe. Aqui tem o balão de massa, correto. Esse aqui você está certo, ó. Aí você tem aqui o FX2, tá certo? FX2, que entra aqui. Aqui. Você pode fazer esse esquema. Certo? Aí você tem o balanço, o feedback e tem o feed forward devido ao consumo. Você pode acrescentar o outro feed forward devido à carga térmica que você bota no sistema. Que você vai tirar de onde aí? Pode tirar daqui, ó. Tira o sinal aqui, manda com LX e aqui vem pra cá. Entendeu? Dependendo de quando você vai mudar a temperatura, você joga logo aí. Não é mudar a temperatura. A temperatura do Vai vapor, você quer, deixa ela aí. Você quer assim, se eu precisar digamos que eu quero aumentar a pressão do sistema. Se eu quiser aumentar a pressão do sistema, eu posso vir aqui, ó, já que está saturado, mexer no setpoint de temperatura. Quando eu fizer isso, ele vai alterar a carga térmica. Alterando a carga térmica, vai alterar o nível. Porque eu não mexi nada nem ninguém. Ele vai, por exemplo, aumentar a geração de vapor ou diminuir o nível. Para evitar que, ao eu injetar calor, o nível seja perturbado, eu já considero aqui. Isso seria o quê? É um feed forward, né? Mas não é necessário nem para outro sinal que você tenha feedback aí. Só que em vez de estar medindo. Provavelmente não, porque o balanço de massa é muito rápido, mas sem se tratar da caldeira, se você tiver um sistema crítico, que está mudando muito, talvez seja necessário. Professor, nesse caso aí, se for, em vez de estar medindo uma variável, uma característica assim, você está medindo o sinal e não. Porque assim, geralmente os usuários faz assim, mede uma variável. Todas as vezes de controle, sinal e variável é a mesma coisa. Isso aqui, Mas isso aqui é um sinal e variável. Isso aqui é um sinal e variável. Não, isso aqui não é variável física. É um sinal que está Um monte de controle, variável e sinal são sinônimos.
Não importa se é físico ou se não é físico. É uma informação. Eu estou querendo ver do ponto de vista físico. Sim, mas nós somos um controle. Mas repita o que você está dizendo. Assim, porque esse sinal aqui que vem para esse não é um. É baseado no sinal do controlador de temperatura, né? Certo. Ou seja, isso aqui foi baseado no sinal, não na temperatura física. Está antecipando o Perfeito. sinal. Mas do ponto de vista de controle, não tem distinção. Isso é um sinal também. Repare, o que você quer que você faz? Você pega, converte uma variável física num sinal. O controle não está vendo isso, não. Não, eu sei. O que é que o controle está vendo? Está vendo o sinal. Esse sinal aqui, acabou. É isso que ele está vendo. Aqui não tem um sinal. Mas só para entender, né? Você pode pegar, por exemplo, em vez de pegar esse sinal daqui, você pode pegar esse daqui, esse daqui e jogar aqui. E fazer a conta aqui. Pode. E realmente é o que vai funcionar melhor. Porque aqui aqui eu vou estar considerando também, ó, esse sinal daqui, ó. Vai complicar a minha vida. O melhor seria esse mesmo. Pega esse sinal daqui. Joga aqui. Pega esse. Joga aqui. Pega esse. Joga aqui também. Aí eu faço banda de energia aqui, ó. Aí eu vejo quanto de carga térmica eu estou colocando no sistema. E vejo qual impacto a carga térmica sobre o nível. Mas ele também tem que levar a bagulho. Hein? Para fechar logo. Desculpe. Não seria esse não, tá certo. Eu estou querendo a de energia mesmo. Estou querendo. esse aqui. CC. ISC. Eu quero energia, tá certo? Isso que eu quero mudar. Tem que fazer uma linha de energia, tá certo? Estou pegando errado. Isso. Eu tenho que fazer uma energia aqui. Eu preciso dessa energia que eu estou dando aqui. Daqui. Se você quer um feed forward ou um feedback? Não, é porque aqui tá controlando para a pouco é sair. Controlando, não. Manipulando também não. Não, peraí, não está controlando não. Não. Então, ele está pegando aqui o sinal. Está monitorando, está medindo, está usando para ver. Se aqui aumentar, o que acontece com o nível? Diminui. Então ele está percebendo isso antes, já está mandando aqui, ó, água vai vazar, água aqui. Eu vou consumir mais vapor. Na verdade, aqui teria, por exemplo, uma margem de vazão. O operador. Não pode sair mais Não está sendo dois, não. Isso é um só. Aqui o operador está dizendo, olha, abre aqui essa porra, eu quero mais vapor. Aí ele percebe, todo mundo saindo. Certo? Pronto. Já deu hora. Pronto. Exercício para casa, diagrama de bloco disso. Certo? E na próxima aula vocês vão fazer o quê? Isso. Quer dizer, essa é a solução possível, né? Pode ter outras aí, né? Hein? Mas eu falei.